A paz, igreja. A mensagem de hoje é de no mínimo 2 horas. Brincadeira. A paz àqueles que nos assistem também. Abra comigo no livro de Neemias, capítulo 6. Vamos ler o versículo 10, 11 e 12. Como eu disse no último domingo, com chuva, sem chuva, com sol, sem sol, estamos aqui. Se Jesus vir no verão, não sei não. Diz assim a palavra do Senhor: Um dia fui à casa de Semaías, filho de Delaías, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: Vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, a porta fechadas, pois estão querendo matá-lo. Eles virão esta noite. Todavia eu lhe respondi: Acha que um homem como eu deveria fugir? Alguém como eu deveria entrar no templo para salvar a vida? Não, eu não irei. Percebi que Deus não o tinha enviado a que ele tinha profetizado contra mim, porque Tobias e Sambalate o tinham contratado. Feche seus olhos. Senhor, em nome do teu filho Jesus, eu te agradeço, Senhor, mais uma vez, mais uma oportunidade de poder estar aqui ministrando a tua palavra. Fale conosco, continue conosco, continua nos orientando, Pai. Queremos, Senhor, meu Deus, entender que neste momento nenhuma palavra do homem vai ser pregada, e sim as tuas palavras, a tua vontade no nosso meio, que os nossos ouvidos possam estar atentos à tua voz. Fale conosco, fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Pode tomar o teu assento. O título embasado nesta manhã vai ser: Os corajosos serão lembrados por Deus. No capítulo 1 de Neemias, a palavra do Senhor vai dizer que Neemias, ele é copeiro do rei. Então, seu irmão veio de Judá, e ele perguntou ao seu irmão, aos restantes que ficaram dos judeus, que estavam cativos, e o seu irmão disse para ele que os muros de Israel, os muros de Jerusalém tinham sido destruídos, e as portas da cidade tinham sido destruídas no fogo. Então a Bíblia diz que ele jejuou, orou e se lamentou por aqueles que, ainda o seu irmão diz que o que restou dos cativos estavam sofrendo humilhação, angústia naquele tempo. Então ele jejua, ora, fala com o Senhor. No capítulo 2 de Neemias, ele conversa com o rei, explica para o rei tudo o que está acontecendo com o seu povo, fica triste. E no verso 4 do capítulo 2, ele diz: Na presença de seus compatriotas, os Deus poderosos de Samaria, o rei disse: O que você gostaria de pedir? Neemias 2, versículo 4. O rei me disse: O que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus. 5. E respondi ao rei. Para aí. Quando o rei pergunta para ele: o que você quer que a gente faça? O que você quer de algo para eles? Ou o que você está querendo nesse momento, Neemias? Antes dele tomar uma decisão, no verso 4, ele orou ao Senhor. Será que a gente hoje está orando ao Senhor antes de tomar qualquer decisão da nossa vida? Quando a gente está querendo algo que aos nossos olhos é bom pra caramba, mas será que a gente está orando a Deus primeiro? Será que a gente, como disse o pastor Mauro, está vindo para o culto atrás de revelação só para essas coisas? Precisamos orar ao Senhor antes de tomar qualquer decisão, porque a forma da decisão errada que a gente toma, a reviravolta não vai ser com o mesmo tempo. Leva tempo para reconstruir o erro que cometemos.
No capítulo 3, Neemias e os judeus se encheram de coragem e começaram a construção do muro. No capítulo 2, ele diz para o rei que ele quer voltar para Jerusalém, para ele poder reconstruir o muro, para ele poder fazer algo para Deus, para ele poder fazer algo para o povo. Então a Bíblia diz que o rei pergunta para ele, no capítulo 2, se a gente ler o texto inteiro, vai dizer que o rei pergunta: mas vai demorar a sua ida? Eu preciso de você aqui. Então a Bíblia diz que Neemias combina um certo tempo com o rei. Eu vou, mas eu não vou demorar. Então no capítulo 3 ele vai até a cidade para reconstruir o muro, só que ele não conta para ninguém no começo. E a Bíblia diz que ele chama as pessoas, chama os judeus para ajudar ele a reconstruir o muro. E a Bíblia diz que eles se enchem de coragem para fazer algo para Deus naquele momento. Você coloca no capítulo 3, no verso 4 para mim agora, Douglas. Perdão, capítulo 4. Do verso 1 ao 4. Diz assim: quando Sambalate soube que estávamos construindo o muro, ficou furioso, ridicularizou os judeus. E na presença de seus compatriotas e do poderoso de Samaria disse: o que aqueles frágeis judeus estão fazendo? Será que vão restaurar o seu muro? Irão oferecer sacrifícios? Irão terminar a obra num só dia? Será que vão conseguir ressuscitar pedras de construção daqueles montes de entulho e de pedras queimadas? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, completou: pois que construam, basta que uma raposa suba lá, para que esse muro de pedras desabe. 4. Olha a oração de Neemias: ouve-nos, ó Deus, pois estando sendo desprezado, faze cair sobre eles a zombaria, e sejam eles levados prisioneiros como despojo para outra terra. Todas as vezes que você resolve fazer algo para Deus, vai se levantar Tobias contra a sua vida. Todas as vezes que a gente quer fazer algo para o Senhor, decide em sair do comodismo, vai se levantar Tobias, Sambalate contra as nossas vidas. Precisamos entregar as nossas orações, essas pessoas, ao Senhor. Como Neemias orou: Senhor, eu estou sendo desprezado, caia sobre eles todas as zombarias que eles estão tentando contra nós. Pastor, mas eu não posso orar desse jeito. Neemias orou. Mas essa oração só serve para quem está fazendo a obra. Não seja você um espertalhão da fé orar para esse tipo de pessoa, sendo que você está fora da posição. Porque senão essa zombaria, sinto muito em dizer, vai contra você também. Neemias ora ao Senhor e diz: Senhor, eles estão tramando contra a gente, eles estão zombando de mim, zombando dos judeus que está reconstruindo o muro. Até quando vai essa zombaria deles? Neemias colocou em xeque a sua oração com Deus. Ele está dizendo para Deus: Deus, eu poderia ter ficado lá como copeiro, eu poderia ter ficado lá no meu comodismo, mas não, eu vim aqui fazer algo para o Senhor. E eu não aceito ser derrotado por esses homens. Tome cuidado, você que fica zombando de quem está fazendo a obra, viu? A oração de quem faz a obra tem muita importância no reino, tem muito peso. É uma palavra que essa pessoa pode se lançar contra a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tome cuidado. Deixa eu dizer uma coisa para a igreja. Existem muitas pessoas que gostam, que sentem prazer em terceirizar as coisas. Coisas que é para ela fazer, ela terceiriza. Situações que é para ela resolver, ela manda alguém no lugar dela.
Eu vou te dar um exemplo. No livro de 2 Reis, a palavra do Senhor vai dizer que todas as vezes que Eliseu passava em certa cidade, havia uma mulher rica. Escute. Ela tinha um marido e Eliseu passava lá e ela dizia assim: vem almoçar comigo, vem ficar na minha casa. Você é um homem de Deus. E ela combina com o marido e diz: vamos construir um quarto em cima, para que toda vez esse profeta vir para esta cidade, ele tenha onde dormir. E assim ela fez. Ela construiu um quarto, colocou uma cama, lamparina, cadeira no quarto. Então Eliseu chega na cidade e dorme naquela casa, naquela cama onde ela preparou. E a Bíblia diz que Eliseu pergunta para ela: é muita benevolência da sua parte o que você fez para mim. Eu estou falando de terceirizar as coisas, escute bem. Então a palavra do Senhor vai dizer que ele pergunta: o que eu posso fazer por você? Ela disse: eu não preciso de nada, eu estou bem hoje. Fique em paz. O importante é você estar bem. Então Eliseu chama Geazi. Geazi, a gente tem que fazer algo para esta mulher. Aí Geazi disse: eu vejo que ela não tem filhos. Por ela ser de idade, por o marido dela ser de idade, eles não têm filhos. Então Eliseu vai até a mulher e diz: no ano seguinte, nessa mesma data, eu vou passar aqui e você vai ter uma criança no colo. Então a Bíblia diz que ela diz para Eliseu: não me iludas, profeta, eu já sou de idade. A Bíblia diz que no ano seguinte ela teve criança. O que ele disse para ela aconteceu. A criança cresce, desmama e vai trabalhar com o pai. E a Bíblia diz que algo acontece na cabeça desse menino e ele começa a dizer: ai minha cabeça, ai minha cabeça. Isso está na Bíblia, no livro de 2 Reis. Então a criança chega a um certo ponto que ela morre nos braços da mãe. Então a mãe diz, pega uma jumenta e vai até o profeta. E ela diz: profeta, eu não pedi nenhum filho, meu filho morreu. Olha Eliseu terceirizando as coisas. Ele olha para Geazi: Geazi, pega o meu cajado, vai até essa criança onde ela está deitada na cama. Coloca o cajado no rosto dessa criança. Geazi faz conforme o profeta falou. Mas a criança não ressuscita. Porque aquilo que era para Eliseu fazer, ele tentou terceirizar e não deu certo. A Bíblia diz que Eliseu vai até a casa dessa mulher e deita sobre esta criança. Olho com olho, mãos com mãos, rosto com rosto. Ele anda pelo quarto, ora, depois ele se deita de novo. Então o corpo dessa criança reanima e ele vive. Por quê? Porque era ele que tinha que fazer aquela situação, aquele milagre. Não era terceirizar as coisas. Já viu aquelas pessoas que está precisando de uma porta aberta, está desempregada no momento, mas ela não tem a capacidade ou sair do comodismo, sair da preguiça para cadastrar um currículo? Ela pede para outra pessoa cadastrar. Aquela pessoa que necessita comprar um carro: posso comprar, mas tem que ser no nome de outra pessoa. Meu nome está sujo, nem fé para isso ela tem. Todos nós, a nossa vida, sempre tem um Geazi do nosso lado, em quem podemos confiar, em quem podemos mandar fazer alguma coisa, sabe que ela vai fazer. Então a gente entra num certo ponto de ficar terceirizando as coisas para esse Geazi do nosso lado. E Deus está falando: faça você o que é para fazer. Não terceirize as coisas. Existem muitas pessoas, muitos crentes dentro da igreja, que espiritualmente falando, são adúlteros aos olhos do Senhor. Pastor, mas eu não traí a minha esposa, mas eu não estou no segundo casamento. Glória a Deus, continue assim. Mas as suas atitudes em trocar dia de culto para ir no barzinho tomar chopp, você se torna um adúltero. Porque você está traindo ao Deus. Você está praticando práticas mundanas. Você está traindo o Senhor com outras coisas que não é dele, que não é da vontade dele para você. Você vai ao shopping para ficar olhando para as meninas.
Você vai ao shopping para ficar de olho nos meninos. Pastor, mas a carne é fraca. Vai orar para matar essa carne. Vai jejuar. Essas pessoas acham que é a vida, não existe salvação. Essas pessoas acham que eu posso fazer o que eu quiser nessa terra. Quando eu morrer eu vou descansar. E ainda tem um bando de gente tolo, que quando esse tipo de pessoas morrem, diz, ele está olhando para nós lá de cima. Não está. Passa uma vida inteira um satanás na terra. Aí quando morre está salvo. Então a Bíblia é mentira. Existem vários tipos de pessoas que não vão entrar no reino. A palavra não pode ser mudada. Aí daquele que colocar um pingo no i da minha palavra, ou tirar um pingo do i da minha palavra. Uma fonte, ela não pode jorrar água amarga e água doce. Ou você serve Deus ou você não serve. Pastor Mauro cansou de dizer aqui nas pregações deles, nas ministrações, quando ele vai falar de oferta. Não existe vida com Deus, não existe conhecer Deus sem primeiro experimentá-lo. Por isso que eu fico abismado e pensativo a respeito de pessoas que passam uma vida inteira lendo, estudando, mas não tem uma experiência para contar com Deus. Uma fonte não pode jorrar dois tipos de água. Ou ela vai jorrar água doce, ou ela vai jogar água amarga. Depois deles zombaram de Neemias, e vendo que Neemias não desistia de fazer a obra, eles enviam um mensageiro para falar com Neemias. Capítulo 6, versículo 1 ao 4. Quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o restante de nossos inimigos souberam que eu havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha, embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos seus lugares. Escute bem, Sambalate e Gesem mandaram-me a seguinte mensagem: venha, vamos nos encontrar num dos povoados da planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer-me mal. Por isso enviei-lhe mensageiros com esta resposta. Tem que ser corajoso para fazer isso. Estou executando um grande projeto e não posso descer. Por que parar a obra para ir encontrar-me com vocês? Eles me mandaram 4 vezes a mesma mensagem. Todas as vezes lhe dei a mesma resposta. Quantas vezes Sambalate e Tobias nos chamam para fazer algo, para ir numa festa, para ir num casamento, bem no dia do culto? Quantas vezes eles não mandam mensagem para a gente: pastor, você está usando isso como Sambalate e Tobias? Sim, porque eles sabem que o dia de culto é terça, quinta e domingo. Eles sabem da nossa responsabilidade, mas mesmo assim, sendo usado por inimigo para nos tirar da presença de Deus, eles enviam a mensagem. Vamos na festa, vamos no casamento. E o que a gente faz? É verdade, eu preciso esparecer um pouco. Eu preciso esquecer dos meus problemas. Preciso conversar um pouco. Mal sabe ela que Jesus está esperando ela aqui para conversar com ela. Não existe presença melhor, amizade melhor que o próprio Espírito Santo. Neemias disse: por que eu irei falar com vocês? Por que eu irei parar de fazer aquilo que Deus mandou eu fazer para me encontrar com vocês? Eu não posso me rebaixar até vocês no momento que eu estou na minha vida. Para dizer isso tem que estar em Deus, e é para poucos. Faça como Neemias: estou numa grande obra e não posso parar. Mas a maioria diz:
eu acho que ele tem razão. Eu tenho que ir porque assim eu vou conversar com as pessoas, eu vou esquecer dos meus problemas, eu vou esquecer das minhas contas que eu tenho que pagar. Quantas vezes nos deparamos com situações assim? Chegamos no verso 10, aonde lemos no começo da mensagem. 10, 11 e 12. No dia fui à casa de Samaías, filho de Delaias, neto de Metabel, que estava trancado portas adentro. Ele disse: vamos encontrar-nos na casa de Deus, no templo, as portas fechadas, pois estão querendo matá-los. Eles virão até esta noite. Neemias não teve medo de enfrentar Sambalate, Tobias e o seu exército que eles tinham. Neemias não teve medo de dizer para eles: eu não vou encontrar com vocês. Neemias não teve medo de dizer para aquele profeta da época que tentou profetizar sobre ele para correr para dentro de um templo, para dentro da casa de Deus, para ele se esconder, arquitetando a morte de Neemias. Neemias disse: um homem como eu vou fugir dessa batalha? A Bíblia diz que enquanto ele estava reconstruindo o muro, uma mão no trabalho e a outra na espada, dizendo: se vir, vai ter também. Nem se for para mim passar uma vida inteira servindo a Deus, eu passarei. Nem se for para mim passar uma vida inteira renunciando às coisas que aos meus olhos são bons, eu passarei. São para poucos esses tipos de pessoas. Sabe por que a vida de muitas pessoas não muda? Sabe por que a vida de muitas pessoas, a parte das finanças, não rompem? Sabe por que a vida de muitos jovens, muitas pessoas que querem estudar para ser bem sucedido na vida, os estudos não acontecem? Porque a prioridade deles nunca foi o reino de Deus. Se você pegar uma pessoa hoje, jovem, que serve ao Senhor, que a prioridade dele é ganhar almas, esses tipos de coisas, finança, estudo, casa, ele não sofre para conquistar. O próprio Deus toca no coração de pessoas e faz entregar para eles, porque a palavra tem que se cumprir: busque o meu reino primeiro, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. Mas a gente vem para a igreja com a intenção de falar assim: hoje eu quero que o profeta fale comigo, eu quero que ele libere uma bênção para mim. Em nenhum momento ele vem com a intenção de adorar a Deus, porque primeiro, eu tenho que dizer, muitas das vezes chega atrasado no meio dos louvores. E qual é o compromisso dessa pessoa com Deus? Não é com a igreja, com o pastor, nem comigo. É com Deus, de adorá-lo a Deus. Busque primeiro o reino de Deus. Busque primeiro fazer a obra. Pastor, eu tenho minha vida. Você morreu para ela. Ou você nunca aceitou Jesus verdadeiramente? Para de se enganar. Sabe por que muitas pessoas não fazem isso que eu estou falando? Por causa do medo. Medo de se compromissar com a igreja. Medo de fazer a obra. Medo de dar uma oferta alçada ao Senhor com fidelidade ou com fé. Tem medo que falte alguma coisa na casa dele. A sua coragem é morta pelo excesso do medo. Jesus não tem vida com medroso. E eu te dou vários exemplos. Jacó não teve medo de lutar com o anjo. Foi bem sucedido. Davi não teve medo de enfrentar Golias. Foi bem sucedido. Gideão não teve medo de orar ao Senhor e dizer: cadê o Deus dos nossos antepassados? Jó
não teve medo de chegar um certo momento, dele orar ao Senhor e dizer: Senhor, pesa-me em balanças, e veja se eu estou em falta com o Senhor. Muitas das vezes temos medo de orar ao Senhor. Sabe por que temos medo? Porque sabemos da resposta de Deus para nós. Então a gente acha: não vou perder tempo em orar porque eu sei da resposta. Então a gente passa uma vida inteira se enganando, indo atrás de revelações, se escondendo em versículos bíblicos, e ainda posta em Facebook para dar indireta para os outros, posta em status de WhatsApp para dar indireta para os outros. Mas ela só pega o versículo 1 do capítulo 1, ela não pega o contexto inteiro, porque o contexto inteiro nega ela, o contexto inteiro pega ela no pecado. Então ela pega só aquele versículo, que acha que se encaixa para fulano de tal. Hipócritas. Escute o que eu vou dizer. Quando sua vida está interligada com a vida de Jesus, pessoas vão começar a olhar para você de forma diferente. Hoje eu entendo que eu conversei com o senhor do meu trabalho. Quando você tem uma vida verdadeiramente com Jesus, ambientes mundanos não vão te convidar mais. Elas mesmas vão se afastar de você. É o próprio Deus tirando de você do caminho delas. Mas aí aquele que tem o coração bom fala: nossa, por que fulano de tal não me mandou mais mensagem? Não me chamou mais para sair? É Deus que está afastando. Toda essa história de Neemias, o que mais me chamou a atenção, que eu fico mais intrigado, é que não apareceu nenhum anjo para dizer para Neemias: Neemias, eu sou contigo. Assim como apareceu para Gideão, assim como a sarça Deus falou para falar com Moisés, nada disso aconteceu com Neemias. Ele se dispôs a fazer algo para o Senhor. E antes de falar com o rei, ele orou a Deus. O que ele disse em sua oração, a Bíblia não diz. A sinceridade daquele homem que deixa o mais intrigado. A coragem dele de ir reconstruir algo para o Senhor, sem precisar de uma revelação, sem precisar de alguém sapatear do lado dele. Sapateou, é de Deus. Ah, não sapateou? Ih, tem pouca unção. Que Deus tenha misericórdia dessas pessoas. Ele poderia ter ficado no seu comodismo, como copeiro, e dizer ao Senhor, dizer para o seu irmão que disse a respeito dos judeus que ficaram: azar deles, quem mandaram eles pecarem contra o Senhor? Pecou? Paga o preço agora. Mas não, a Bíblia diz que ele orou ao Senhor, intercedendo para o povo, pedindo perdão do pecado do povo, e dele também, se colocando no lugar do povo. Os muros foram reconstruídos, o dia do Senhor voltou a ser cultuado por todos. Eles voltaram a mencionar a palavra do Senhor. Eles voltaram a pregar a lei que Deus tinha passado para Moisés no deserto. Eles voltaram a pregar para o povo. Eles voltaram a guardar o dia do Senhor. Tenha coragem, o medo não vai te levar a lugar nenhum. Deixa eu dizer algo aqui, alguém precisa ouvir isso. Na madrugada de sexta passada o Senhor falou comigo. Não existe pessoas insubstituíveis. Na ausência de um, Deus levanta outro. Na ausência de Moisés, Deus levantou Josué. Na desobediência de Saul, Deus levantou Davi. Na ausência de Elias, Deus levantou Eliseu. Você que se acha ser o tal no seu trabalho, se eu sair daqui, esse aqui não anda, Deus levanta outro. Se eu não fizer isso aqui na igreja para o Senhor, se eu não abrir mais a igreja para o Senhor, as pessoas vão chegar aí e vai estar com a porta fechada. Não, Deus levanta outro.
O único que pode dizer isso, que é insubstituível, Jesus. Nós todos, se não fizermos algo, vamos pagar um alto preço por isso. Mas Deus levanta outro para fazer.